Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. Em clima de Copa do Mundo, jogos importantes foram disputados, clássicos, né, do futebol mundial, e já pintou a primeira zebra na Copa. Costa Rica venceu o Uruguai e aí a zebra apareceu na Copa do Mundo. Bom, no programa de hoje eu convidei o César Paulista, que foi jogador, técnico de futebol, enfim, para falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo e as suas expectativas sobre o Mundial que está sendo disputado aqui no Brasil. César, um prazer tê-lo aqui novamente. Prazer é meu, Minosso. Sempre falar de futebol é o que eu mais gosto. Ainda mais uma Copa do Mundo dentro do Brasil, uma coisa formidável. O Everton Siman é jornalista, atua no Jornal de Santa Catarina e também está de volta ao programa, Everton. Boa tarde, Minosso. Boa tarde aos amigos. Vamos falar de futebol, vamos falar de esporte, que é o que a gente domina bem. Eu abri o programa falando da zebra, né? Foi zebra a vitória da Costa Rica, César? Eu até comentei antes com um pessoal amigo, antes do jogo, não é questão de ser zebra. Estava no grupo da morte, onde tem 3 campeões, mas eu acho que o Uruguai ele foi campeão em 30, em 50, há muito tempo que ele não vem fazendo uma boa campanha. E se você analisar, a Costa Rica entrou num grupo difícil, classificou com 2 jogos de antecedência, e o Uruguai só classificou na repescagem porque o Brasil já estava classificado. Porque se o Brasil estivesse na eliminatória, o Uruguai estaria fora da Copa do Mundo. Então, considerei 3-1 sim, eu achei o placar um pouco dilatado, mas não considerei uma zebra grande, não. E por falar em placar elástico, é do futebol a campeã do mundo tomar 5? Ou é porque ela está mesmo num processo de decadência depois de perder a Copa das Confederações aqui para o Brasil, Everton? Eu acho que é uma soma dos dois fatores, Minosso. Eu acho que o Van Gaal, que é o técnico da Holanda, estudou minuto a minuto daquele vídeo da final da Copa das Confederações entre Brasil e Espanha. Se propôs a fazer basicamente o que o Filipão fez, marcação, pressão, as linhas de marcação próximas sem dar espaço para o tic-tac. E aí a Espanha precisa se reinventar. Quando o tic-tac não funciona, que é aquele jogo maravilhoso, que encanta todo mundo, inclusive a mim, que sou fãzaço, posse de bola, procura espaço. Quando isso não funciona, a Espanha parece que não sabe jogar de outra forma. E aí deu no que deu. A Holanda conseguiu subir as linhas de marcação, roubou bola perto do gol, contra-ataque, e aí é fulminante para Robben, que chega a 40 km por hora, como foi no quarto gol. Aliás, marcou um golaço, né? Golaço. É. O primeiro da Holanda também foi um belo gol, isso só tu sabia fazer, né? Coisa parecida, aquele lançamento de 40 metros lá na frente. Eu lançava e quem fazia o gol era o Chicão, mas não com a habilidade que teve o Van Persie, que realmente foi, talvez até agora, um dos gols mais bonitos da Copa. Bom, claro, o Brasil estreou na quinta-feira passada, já vai jogar amanhã a sua segunda partida, mas eu queria a opinião dos amigos. Começo contigo, Everton. Convenceu a estreia brasileira ou valeu o resultado? Acho que valeu o resultado, o time mostrou bastante deficiências para serem corrigidas, em especial no sistema defensivo, né? Nossa defesa bateu cabeça, o Filipão certamente nesses dias aproveitou para trabalhar a composição de espaço, cobertura de marcação, porque é o estilo Filipão, né? O Filipão é aquele treinador que quando assume o time, arruma o time de trás para frente. Até porque no Brasil fica muito mais fácil, né? Se você acertar lá atrás, lá na frente tem talento sobrando para resolver. E eu acho que é isso que o Filipão precisa corrigir, ainda mais diante do time do México que mostrou ser bastante habilidoso para gerar problemas para a defesa brasileira. É um time veloz, jovem, né, esse time do México. Agora, César Paulista, o Brasil parece, como tantas outras seleções de ponta, ter seu poderio ofensivo muito forte. Com o Neymar, o Oscar foi muito bem no último jogo. E dizem que a defesa brasileira é uma das melhores do mundo. Concordas? Se você analisar financeiramente, sim, né? Os 2 zagueiros mais caros do mundo são os 2 brasileiros. Eu gosto dos 2 porque eles são rápidos. Mas há um problema do sistema de marcação. Não é só a defesa, né? A defesa não é o defensor, é o sistema defensivo que teve. E realmente eu não gostei muito da seleção brasileira. Mereceu ganhar, por mais que se fale, se foi pênalti ou não foi. Pegou uma Croácia que também não é tão forte, mas não fez uma grande apresentação, mas ganhou. Então acho que a gente cobra demais uma seleção. Agora, se você está cobrando, eu acho que o único time que não seria cobrado seria a França e a Holanda, que fizeram um futebol um pouquinho melhor que todos. Por falar nisso, Brasil, França, Holanda, dos grandes Argentina, Itália, corresponderam às expectativas. A Alemanha está jogando agora, né?
Aliás, de todos, a Alemanha vem para a Copa no Brasil com uma expectativa maior, né? E se não ganhar de Portugal, de certa maneira, vai frustrar a expectativa de muita gente. No meu bolão eu coloquei vitória da Alemanha. Eu acho que o futebol português cresceu bastante, mas é lógico, com o Cristiano Ronaldo, se ele tiver uma fase boa, num jogo bom, o time está bem. Agora a Alemanha não, a Alemanha eu acho é um todo. A Alemanha ela conseguiu talvez pegar um pouquinho do tic-tac que o pessoal fala, né? Mas não é mais aquele time mordedor, marcador. Hoje a Alemanha tem bons jogadores, está fazendo não só a seleção, mas os times alemães estão apresentando um futebol muito bonito. Então eu acho, depois do Brasil, né, não só por ser brasileiro, eu acho que a Alemanha seria a minha segunda favorita. Eu acho que é a melhor seleção que tem. Não conta a tua origem? Não, torcer para a Itália, sim, eu vou. E a Itália nunca pode ser menosprezada. A Itália sempre é uma equipe que vai jogar daquela maneira, sem preocupação nenhuma, mas a Itália chega. Tanto é que depois do Brasil ela é que mais ganhou a Copa do Mundo com aquele futebol bem cadenciado dela. Verdade. Agora, Everton, é preciso também se organizar fora de campo. E parece que muitas seleções fizeram isso na fase de preparação, mas a Alemanha tem um diferencial, né? Ela montou toda uma estrutura lá em Salvador. Muita gente questiona por que a Bahia. Mas pensa, num jogo, num horário, né, da 1 da tarde, com temperatura oscilando de 26 a 30 graus. Então era preciso essa ambientação, conviver nesse clima de temperatura alta. E eu acho que o mais sensacional, eu escrevi inclusive sobre isso, é que a seleção da Alemanha, se tivesse esse título, ela já ganhou, que é a da seleção da simpatia, né? Todo dia a seleção da Alemanha fazia algum tipo de evento com Só um detalhe, me permita, indígena. nessa linha, teve 2 jogadores da Alemanha que chegaram a cantar o hino do Bahia. Justamente, Bastian Schweinsteiger e Manuel Neuer, 2 jogadores do Bayern de Munique, sabem que o companheiro Dante, zagueiro da seleção brasileira, é torcedor do tricolor baiano, fizeram questão de prestar essa homenagem para o companheiro. Então, muita gente fala, os europeus, em especial a Alemanha, vai sofrer com o calor, não sei o quê. Para mim, eu acho que eles estão na Bahia mais em casa do que muito brasileiro, pela forma com que mostraram na preparação. Agora tem que ver a bola rolando. Qualidade para jogar tem. Tem que ver como é que eles vão sofrer com o calor. Agora, se os alemães ganharam a torcida do Bahia, a torcida do Vitória está do outro lado. É assim? Tem o outro lado, né? Porque é uma rivalidade muito forte, muito forte. Dupla Bavi. Falar em clima, nem parecia que estava tão quente assim em Manaus no sábado à noite, né? Chegaram a treinar na sauna, os italianos, e 2 equipes com pegada do começo ao fim nesse clássico Inglaterra e Itália, vencido o jogo pela Itália. Eu achei um pouco de exagero, não sei se foi tudo isso que falaram mesmo, né? Mas na Copa dos Estados Unidos foi muito mais quente e também jogando ao meio-dia. Então acho que isso é um tipo de reclamação. Eu acho que atinge muito mais quando o Brasil vai jogar eliminatória a 3.600 metros que esse calor todo. E eu acho que as equipes também fizeram, quem fez mais foi a mídia, mas as equipes não estão pegando isso como muleta não, eles estão treinando normalmente. É lógico que sente um pouquinho, né? Uma adaptação sempre é bom, mas eu acho que não vai ser tão diferente, não vai ser um diferencial. Tanto que havia um acordo entre as 2 seleções que próximo aos 30 minutos de jogo, se as 2 equipes sentissem que estava muito calor, eles fariam uma paralisação para reidratar e tal. E foi muito menos do que os 3 minutos pré-combinados, né? E o jogo fluiu muito belo. A Inglaterra cumpriu aquilo que ela prometeu, pelo menos para mim. Um jogo de muita velocidade, é uma seleção renovada, toque de bola, enfiadas, Sterling, Sturridge, Rooney jogando mais atrás ali no meio de campo. Eu gostei muito da seleção da Inglaterra. Inclusive, achei que a derrota foi um resultado... mas eu acho que a Inglaterra tem a Liga da Inglaterra, né? Ela é a melhor do mundo, a mais cara. Mas a seleção da Inglaterra, aquela velha história, parece que você está dançando com a prima. Ela não funciona. Não acho graça no time da Inglaterra.
Ela foi campeã em 66 Quando cediu a Copa, né? quando cediu a Copa. E naquele uma gol bola também que não que entrou, né? a bola entrou. Mas isso faz parte do futebol, não vamos, né, discutir. Mas eu acho que a Fosse Inglaterra, hoje, né? com esse esquema novo de Sim, tecnologia, sim, né? não entraria. Agora, é que o técnico inglês abriu mão de muitos medalhões, né? Que a própria imprensa inglesa cobrava. Por exemplo, o lateral Ashley Cole, do Chelsea, ele preferiu renovar, trouxe 2 laterais novos. Tá fazendo uma renovação. Trouxe atacante bom, né? Um ataque, muito o bom. Sturridge do Agora, Liverpool. nós falamos aqui da resistência de aguentar a temperatura alta de Manaus, né? Ninguém sofreu, a não ser o preparador físico da Inglaterra, que na hora de comemorar o gol, deu uma torção no tornozelo, né? Mas aí foi comemorar o gol, né? Foi uma coisa bem engraçada, né? Fato inusitado. Agora, meu juízo, esse clássico, Itália 2, Inglaterra 1, foi o melhor jogo da Copa. Claro que alguém pode dizer, mas a Holanda goleou, mas aí é questão de gols. Mas de equilíbrio, de jogo disputado do começo ao fim, me pareceu que esse foi o jogo mais disputado e equilibrado. Até porque, talvez se a Espanha tivesse jogado o que sabe jogar, talvez seria a melhor partida, porque a Holanda jogou o máximo dela e a Espanha não. E a Itália e a Inglaterra, que eu falei, a Inglaterra daquele estilo dela de marcação, não tem muita... Eu acho a Inglaterra muito mais fria que a Alemanha. A Inglaterra parece que ela não tem o prazer de ganhar. Eu acho que é a única equipe grande que chega e fala, se ficar nas oitavas, na quarta, está bom para nós. E acho que isso ela deixou a desejar, por isso que a Itália, na minha opinião, mesmo torcendo para a Itália, nós somos italianos, descendente, eu acho que a Itália mereceu sim o placar. Eu acho que ela foi uma equipe muito mais qualificada. Mas você falou, tecnicamente, olhando as duas equipes, foram as duas equipes que melhor jogaram o jogo mais parelho, porque o restante foi César, sempre um a mais que o outro. vamos atualizar os jogos desta segunda-feira, né? Por exemplo, o Grupo F. O Grupo F, na verdade, começou ontem com o jogo vencido pela Argentina no Maracanã, 2-1, diante da Bósnia. A Bósnia fazendo a sua estreia na Copa, o Messi fazendo um belo gol. Público 75 mil pessoas, mais gente do que na final da Copa das Confederações, onde o Brasil ganhou da Espanha por 2-0 no ano passado. E teremos o jogo daqui a pouco, às 4 da tarde, em Curitiba, Irã e Nigéria. Esse jogo eu tenho uma curiosidade para falar, Minos. Ontem eu tentei pegar a reba dos ingressos, né? E é tudo muito rápido na internet. Então, você tem entre o clique de selecionar o ingresso e preencher o pré-cadastro, você tem uma janela de 5 minutos. Naqueles 5 minutos, eu perdi para algum outro internauta. Poderia estar indo para Curitiba agora para conferir a Nigéria, mas não consegui. Muita gente está indo, muita gente foi a Porto Alegre, inclusive ontem, no Beira-Rio, para ver o jogo da França, né? Aliás, uma falha impecável, né, no Beira-Rio. O sistema de som não funcionou para a execução dos 2 hinos da França e de Honduras. O único jogo que não assisti foi esse da França. A piada pronta é que lá no Rio Grande do Sul eles não querem tocar os hinos dos outros, né? Mas realmente uma falha gritante, né? Ainda mais o hino francês, a Marselhesa, que é uma senhora música. Né? Como aconteceram falhas também no Mané Garrincha, né? O público esperando, a bola rolando e muita gente fora. Lá também foi um registro de público excelente, 68 mil pessoas. Minha filha Foi? Foi assistir esse jogo. Ficou muito de tempo São na Paulo, fila. não, ela foi rápido, ela foi mais cedo. Foi que ela conseguiu comprar. Bom, vamos aos jogos de hoje. Um jogo já está em andamento. A produção me disse que está no 0-0, Alemanha e Portugal. Em Salvador, está 1-0 já? 1-0 já, o Miller abriu o placar de pênalti. 1-0? Fala mais alto, Adriano, eu vou poder informar aqui. 1-0 Alemanha, então, sobre Portugal. E o jogo Gana e Estados Unidos, esta partida começa às 19 horas. Esse jogo, inclusive, estava ameaçado porque choveu muito em Natal e previsão de mais chuva. Com esse placar da Alemanha, uma outra curiosidade. Até o momento, o futebol da Copa do Mundo parece basquete, né? A gente tem vencedor e vencido. Não tivemos empate ainda. Meu palpite é que o primeiro empate vai pintar hoje entre Gana e Estados Unidos. Estou jogando no 1-1 ali no bolão, que eu acho que... Pois é, com esse gol aí, é o do Miller, né? É o gol do Miller. 38 gols, vamos para 12 jogos, uma média passando dos 3 gols. Bacana para quem vai ao estádio e assiste pela TV, né? E eu acho muito bacana também porque não é coincidência. Os gols estão saindo porque também está muita bola rolando. Você vê, eu acho que, não sei, a Suíça fez 4 faltas no jogo. Está tendo uma média pouca. Quando pega o sul-americano,
tem mais falta, né? Agora falando na Suíça, ontem o segundo gol suíço é uma aula para o nosso futebol brasileiro, né, César? Não caiu, chama falta. O né? jogador suíço rouba a bola dentro da área, em que ele se atira para salvar um bloqueio, né, bloqueando o chute do adversário, puxa um contra-ataque, toma um tranco no meio de campo, que aqui no Brasil a maioria dos jogadores teriam se atirado no gramado e estariam rolando até agora, simulando algum tipo de lesão. Ele abriu mão dessa falta, invadiu a área, tocou para o companheiro que fez o gol da vitória. E foi de virada, né? A Suíça venceu o Equador por 2-1. Né? No outro jogo, como dissemos, a França venceu o Honduras por 3-0. Nós tivemos também de virada o Costa do Marfim sobre a seleção japonesa, 2-1. Né? Efeito Drogba, né? O Drogba entrou em campo, não lembro agora o minuto, 3 minutos depois o Costa do Marfim virou o jogo. Os japoneses foram marcar o camisa 11, esqueceram dos companheiros do marfinense e aí veio a virada. Vamos aos jogos desta terça-feira. Nós teremos rodada importante, inclusive já iniciando a segunda rodada do Grupo A. Vamos primeiro ao Grupo H, jogos de estreia desta terça-feira. Jogo Bélgica contra a Argélia, em Belo Horizonte, 13h, às 19 horas, Rússia e Coreia do Sul. Parece ser um grupo equilibrado, ou a Rússia leva alguma vantagem, César, pela sua tradição? Pela tradição e pelo treinador dele, que também tem muita experiência, né, o italiano. Mas eu acho que ainda dá Rússia e Bélgica nesse grupo. Você pensa assim também, Everton? Eu tenho muita expectativa em torno da seleção da Bélgica. Eu acho que essa geração belga é uma das gerações mais talentosas que o futebol belga já conseguiu produzir. Hazard, Lukaku, Miralá no ataque, o goleiro Courtois, campeão espanhol com o Atlético de Madrid, vice-campeão europeu, Vertonghen, um zagueiro que joga no Tottenham. É uma seleção que me agrada muito e que joga um futebol muito vistoso. Eu creio que passa, inclusive, como líder do grupo. Se assemelha um pouco ao futebol da Croácia, da Bósnia, é daquela região do leste? Da Holanda. Mais, um pouquinho... Dizem mais que a parecido Bélgica com a Holanda. ela tem muita Bélgica tradição na mais que a Holanda. cerveja. Agora no futebol eu lembro de fazer uma história. belga aqui. Não vamos falar o nome para andar propaganda. Pois é, porque você lembra que a Romênia, por exemplo, a Tchecoslováquia no passado fazia boas... A Iugoslávia, que deu origem a esses países que estão aí, por exemplo, a Croácia... Na campanha do Penta, para mim, o jogo mais difícil do Brasil no mata-mata foi justamente contra a Bélgica. Quando o Rivaldo achou aquele gol para abrir o placar e que teve um gol anulado da Bélgica. Teve um gol anulado da Bélgica, muito bem lembrado. Mas eu acho que a Copa do Mundo é muito difícil da zebra. Né? Sempre mais acontece, de uma, né, essa do Uruguai. Sempre acontece. Não, eu digo mais para frente. Em jogos vai ter uma zebra. Sim. Sempre vai ter uma surpresa. Você aposta na Bélgica. Aposto na Bélgica para chegar pelo menos aos quartos. Eu acho que a França não é surpresa, a Holanda não pode ser considerada surpresa, a Argentina não pode ser considerada. Esses times já são de tradição. Num grupo muito difícil que vai ter, e eu apostei já, vamos ver se ganhar de Gana hoje, eu acho que classifica os Estados Unidos e deixa Portugal fora. Eu acho que se fosse apostar numa surpresa, seria a equipe dos Estados Unidos, mas só que está num grupo fortíssimo, que é a Alemanha e Portugal. Portugal depende muito do Cristiano Ronaldo, né? E Sim. ele não vem 100% fisicamente. Mas ele... 50% tá bom. É o melhor do mundo, né? Disparado. Agora, olha que situação. A meio pau, o Cristiano Ronaldo, o Ribéry foi cortado por contusão, foi o terceiro melhor do mundo escolhido na última temporada. Falcão Garcia, centroavante da Colômbia. Também fora, uma série de jogadores fora, só sobrou o Messi, aí que há tempo vinha sendo escolhido o melhor do mundo. Até agora, nós vimos o Neymar brilhando com a camisa do Brasil, o Messi, o Pirlo na Itália, e aí não vou nem enumerar, né, os outros tido como craques e os caras de cada seleção. Se você olhar assim, colocasse esse jogador num time grande, um dos melhores jogadores foi o centroavante da Costa Rica. Como é que é o nome dele agora? Campbell. Que parece que ele é jogador do Arsenal e não pode jogar na Inglaterra por problemas de documento. Ele foi emprestado para o Olympiacos da Grécia. Joga na Grécia. E quase complicou a vida do Manchester United na Liga dos Campeões. Mas foi talvez a apresentação individual de uma equipe pequena, disparado o melhor jogador. Se ele estivesse num time de ponta... Não, mas a pergunta que eu queria fazer é se esses feras, né, esses craques que já são consagrados e outros que vão surgir nessa Copa, vão fazer a diferença mesmo. Porque eu nem disse há pouco, acho que foi em off aqui que o Everton falou, o Messi falta ganhar uma Copa para se consagrar, para chegar perto do Maradona e coisa. É o momento para esses jogadores deste nível efetivamente buscar o seu espaço? Eu tenho uma impressão muito pessoal, não é nenhuma informação, é uma impressão mesmo.
O Messi fez uma curva de queda no final de temporada. A impressão que eu tenho é que ele se guardou para essa Copa do Mundo. Mas ele teve problemas clínicos também no ano Sim, passado. também, mas eu tenho a impressão que ele segurou, ele sabe que ele precisa de uma Copa do Mundo para ser ser alçado a uma categoria ainda superior de jogadores do futebol mundial. Ser um jogador de classe mundial, assim como Maradona, Pelé e outros. E no gol... E me imagina ele conseguindo ganhar uma Copa no Brasil. Então ele tá com muita vontade. Ele mostrou isso ontem quando fez o gol, um belo gol, diga-se de passagem. A comemoração de quem se livrou de um peso. Mas eu acho que ele é um desses caras que pode desequilibrar de fato, assim como a gente espera. ele desequilibra e tem um time bom, mas eu acho que é muito... cobrar do Messi, ele só vai ser realmente comparado a ganhar uma Copa do Mundo, eu acho muita injustiça, porque se você olhar assim, tem o Ryan Giggs, que hoje aposentou, nunca ia para a Copa do Mundo, o Ibrahimovic, que está na Suécia, nunca vai ser campeão mundial, ele pode ser considerado um dos melhores do mundo. Nós tem tivemos vários no passado jogadores, muitos jogadores que Zico não tiveram a oportunidade de ir para a Zico Copa. jogou Mas e não ganhou Zico nenhuma foi Copa. para a Copa. Teve jogadores que não Sim, foram não pode ir para para a a Copa. Copa. O próprio Ibrahimovic hoje talvez seja um dos melhores Pois jogadores. e não entre tá lá. outros tantos, né? Agora, só deixa eu fazer aqui abrir um parênteses, porque na noite desta segunda-feira, 8h15, a ADERG recebe o Cacetiro Lages na sequência do Campeonato Catarinense de Futsal. No sábado, a equipe blumenauense ganhou de Xaxim pelo marcador de 5-0. E eu quero aproveitar a presença aqui do Everton, porque ele assistiu ontem pela TV o jogo da NBA, né? Isso. Onde o Thiago Splitter conquistou o título. Foi uma vitória tranquila do Santo Antônio? Como é que foi? Voltando a Dering deixou 2 resultados ruins para trás, né? 22 Só estava derrotas. empatando e perdendo. Isso, refez as pazes com a vitória e tende a conquistar mais 3 pontos ontem. É pesado para mim falar de NBA, porque quem conviveu tão de perto com o Thiago Splitter, eu meio que conquistei aquele título junto com ele ontem. O jogo foi um jogo que oscilou bastante. O Spurs começou atrás, o Miami Heat chegou a abrir até 15 pontos de vantagem, mas o Spurs pôs o seu jogo coletivo em ação, foi buscar o placar, virou o intervalo 7 pontos à frente e aí depois veio a conquistar o título com 17 pontos de vantagem. Tive a oportunidade ontem de ser o único jornalista do planeta, vamos supervalorizar aqui, de acompanhar essa conquista junto com a família Splitter ontem na casa deles. E óbvio, a alegria era demais. Né, o seu Cássio, Dona Elizabeth, que são os pais do Thiago, mais o Marcelo, o irmão mais novo, era uma alegria total. E uma alegria sensacional que acabou isso, né? contagiando a nós todos, porque ele uma... começou no Ipiranga, lá com teus amigos Iberê e companhia. Sérgio, isso é uma conquista fora de série. Se você Primeiro- analisar o primeiro brasileiro campeão da NBA. que é de Blumenau, isso tem que ser falado, porque por mais que o basquete, ainda acho que é o terceiro, hoje perde para o vôlei, mas é uma chegada grande, isso é ser campeão da Copa do Mundo. Parabéns ao Splitter, o que Ricardinho, brigou bastante por isso. O Camargo, né? Muitos, tem muitos O amigos. Serjão, todo mundo feliz da vida, porque foi cria dessa Queria turma, daqui, né? né? E para nós, quem gosta da cidade de Blumenau, é magnífico, né? Tem um atleta que recebeu o anel de campeão da NBA, que é E com uma história de o auge. muita superação, né? Nada caiu do céu pro Thiago. Aos 15 anos ele saiu daqui para ir para a Espanha, morar sozinho, num país em que ele não conhecia ninguém, não falava a língua de lá. É uma muito senhora bacana, vitória. muito bacana e tem que ser reconhecido esse título, porque é um blumenauense fazendo sucesso. Sem dúvida. E na NBA, né? É a Copa do Mundo do basquete, né? basquete. Bom, voltamos à Copa do Mundo, porque o Brasil joga nesta terça-feira. Vamos ao grupo A, onde o Brasil na quinta-feira ganhou da Croácia 3-1, México venceu Camarões por 1-0 na sexta e amanhã o jogo do Brasil, jogo diante do México em Fortaleza, 4 da tarde, no mesmo grupo, no dia 19, Camarões e Croácia lá em Manaus. Que os amigos projetam para Brasil e México? Começo contigo, César Paulista. Eu acho que o Brasil ganha de novo. Como é o tal do bolão, eu coloquei 2-0 o Brasil contra o México. Eu acho que o Brasil tem... E vai ter muito mais ainda, porque jogando no Nordeste, parece que o pessoal torce mais, né? Tá saindo um pouco de São Paulo, que foi aquela coisa fria, que teve um problema. Mas tirou o peso da estreia. Tirou o agora peso da passou. estreia. Eu acho que o Brasil ganha.
E o segundo da chave vai decidir México e Croácia no terceiro jogo. Aposto na vitória do Brasil também, mas num jogo bem complicado. Vamos lembrar que ano passado na Copa das Confederações, o Brasil venceu de 2-0, mas é aquele joguinho que o Brasil fez um gol aos 9 minutos com o Neymar, ficou ali naquela balança, a hora o Brasil chegando, a hora o México ameaçando o empate, aí o João matou o jogo já nos acréscimos, fazendo 2-0. Vai ser um jogo difícil, mas eu creio que o Brasil vença. O mais importante é que o Brasil consiga fazer neste segundo jogo como o Oscar fez no primeiro. Acho que o Brasil não pode depender tanto do Neymar, tem que ter um coadjuvante para distribuir essa responsabilidade. No primeiro jogo foi o Oscar. Aposto que nesse jogo, talvez por ser no Nordeste, onde o Hulk vai jogar literalmente em casa... Mas é dúvida o Hulk, hein? Possa ser ele. Né? A gente precisa de... O Neymar tem que distribuir a responsabilidade. Mas eu não gostei que o Filipão falou que o empate não é tão mau resultado que pode decidir isso. Eu acho. Né? É lógico que é melhor empatar do que perder, mas nós não podemos ficar pensando que um empate é um bom resultado. Pois é. E esperamos que o jogo seja disputado na lealdade e que não aconteça o que aconteceu diante da Croácia, onde o árbitro japonês acabou marcando o pênalti que não existiu. Aliás, é um árbitro turco que vai apitar o jogo desta terça-feira, o mesmo que apitou Chelsea e Corinthians na final do Mundial de Clubes. Mesmo árbitro. Não sei se vocês conhecem um árbitro. Eu acho que o problema... A arbitragem... Por estar aí tem que ser os caras. A arbitragem pode dar um erro, né? O problema aqui é que a gente sempre, quando ia jogar aqui dentro... 34 câmeras filmando o trabalho mas está acontecendo erros, viu, César? Demais. O México, por exemplo, foi prejudicado. Dois gols legítimos. Precisa fazer 3 para valer 1, né? Eu falo assim, mas o grande problema é o erro. Você sabe que ali não há um... Como a gente entra aqui em Santa Catarina, vai puxar a sardinha para aquele time lá, você sabe que não vai puxar. Quem então vai puxar para o Brasil, não acredito nisso não. Então vai falar, o Brasil comprar a Copa do Brasil. Na França, o Brasil vendeu a Copa. Isso é ridículo. Agora que está tendo erros, sem dúvida. Mas o maior erro foi esses dois do México que... Um impedimento ainda vai, mas o outro foi escanteio que não... Em compensação, a arbitragem do brasileiro Sandro Meirahit ontem no Beira-Rio, uma arbitragem de excelência, né? Com exceção, acho que ele se passou um pouco na expulsão do jogador no Durém no pênalti, por mais que tenha sido falta no Mas qualquer árbitro brasileiro que tem cartão amarelo o jogador e que faz um pênalti, muito dificilmente vai deixar expulsão. Mas aí é um padrão brasileiro. Eu não vi o jogo antes. Se está com amarelo, sim. Amarelo. Se fosse expulsão direta... E pênalti foi? Foi pênalti, mas eu acho que foi... Ele já tinha um amarelo. Acho que foi um excesso o segundo amarelo, mas tudo bem. Mas de qualquer maneira, eu acho que a prova do Sandro Meirahit foi o lance da tecnologia, né? Ajudou. Aquela bola entrou, né? Enfim, mas ficou a polêmica em cima da tecnologia. Ele esperou o relógio avisar, né? Everton, mas por que tem uma tecnologia no gol e não tem nos impedimentos? Pois é, sabe quanto custa cada tecnologia dessa, cada equipamento desse em cada estádio? $500 mil. É um investimento altíssimo. Então, é um dinheiro alto. Agora... Não vale a pena. Tem essa questão. Deixa na discussão aqui. Hoje a gente está ali discutindo se ela entrou, não. Hoje não teve. Ela entrou e acabou. Acabou. Agora é o seguinte, se o Hulk não joga mesmo, a lógica é o Ramírez. Pode aparecer um outro jogador como o William, que já jogou na posição. Eu escalaria o William, que está acostumado a fazer isso no Chelsea. E você, César? Se o Filipão não quiser mudar estilo de jogo, ele poderia colocar o Bernard também, para jogar mais ofensivo. Mais aberto. Eu acho que na cabeça dele... O Bernard volta muito a marcar também. Mas se ele está falando que empate é bom, ele não vai colocar o Bernard. Eu acho que na cabeça dele o Bernard reserva do Neymar e ali é Ramírez e o William para ele pode colocar o William, que está muito bem, e colocar o Oscar para aquele lado. Eu acho que o Brasil tem opções. Estamos sobre a hora. 15 segundos para tuas conclusões. Está gostando da Copa? Está animado com a Copa do Brasil? Estou gostando. A grande prova de a Copa do Mundo está sendo uma grande Copa, pelo menos dentro de campo, é a alta média de gols, né? A média superior a 3 gols por jogo. A gente espera que se mantenha e, quem sabe, uma Copa do Mundo sem empate, né? Para entrar para a história, a Copa do Mundo do Brasil ganhou, perdeu, não tem empate. Eu acho que essa é a toada, estamos na torcida pelo Brasil e se não der paciência, que vença o melhor. César. Eu acho que a gente tem que aproveitar muito isso. Eu acho que a gente não vai mais ver uma Copa do Mundo no Brasil, vai demorar muito. Então, aqueles negativistas, aqueles que estavam muito contra, estavam vendo aqui. Problemas o país vai ter. Fora campo, Brasil campeão ou não campeão, os problemas sociais vão continuar ainda. Então, que curta essa Copa, que está sendo a coisa mais bacana que tem. Você vê como está vindo o povo de fora e está gostando do país. Então, isso é
Isso é um retorno que o Brasil vai ter que nunca teria se tivesse uma Copa do Mundo. Então, me desculpe os secadores que tentaram quebrar a Copa do Mundo, mas ela não tem culpa nenhuma e vamos aproveitar. Ainda mais nós que gostamos de futebol, temos sim que aproveitar esse momento único e especial. César Paulista, ex-jogador, treinador de futebol, Everton Cima, jornalista do Jornal de Santa Catarina, diariamente apresentando com a equipe do Santa todos os detalhes sobre a cobertura da Copa do Mundo. Meus amigos, o Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Já está aqui nos estúdios o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. Reprise do Meia Hora nesta segunda-feira às 19h15 e às 23h30. A todos, um grande abraço, boa semana e tomara que o Brasil vença o México nesta terça-feira. Um abraço.